E aí, rapaziada, estou de volta aqui para mais um vídeo no canal. Quero trazer para vocês algumas notícias aí, né, que aconteceu aí durante essa tarde. Palmeiras oficialmente desiste de Matheus Pereira, né? Ele deu uma notícia lá, soltou uma entrevista lá e que vai renovar com o Cruzeiro, né? Apesar dessas coisas que estão acontecendo lá, o Cruzeiro não... A gente não sabe, né, o que está acontecendo realmente nessa renovação dele com o Cruzeiro. Mas o jogador deu uma entrevista, então praticamente o Palmeiras vai desistir dessa contratação aí, né? E vamos partir para outro jogador. A gente quer jogador que queira jogar aqui. Não adianta o Palmeiras fazer isso, se dedicar, se esforçar no jogador que não quer vir para cá, né? Porque ele já poderia assinar um pré-contrato, né? Aí o jogador fica barganhando, fica vendo a melhor proposta, fica fazendo um leilão. E a Leila já disse que não entra em leilão com jogador de futebol. E eu acho que ela tá corretíssima. Não tem que entrar em leilão, né? Hoje em dia, futebol é profissional, não tem que acontecer esse tipo de situação. O cara quer vir, vem jogar, vem ser feliz no Palmeiras. Não quer, infelizmente aí, ou felizmente, né? Que o Palmeiras encontre outra opção aí e tente, né, contratar o cara da melhor forma possível. Um jogador mais que esteja disposto, disposto a vir para ser campeão, ganhar títulos. É o que o Palmeiras oferece aí para jogadores que queiram ou até mesmo trocar de clube. Novo projeto, um clube que paga em dia, uma estrutura excelente. Então não tem porquê, né? Galera, passou até batido uma questão aí que eu queria ter falado com vocês nos vídeos anteriores. É a questão do Roberto Carlos, né? Nosso Roberto Carlos aí, que jogou na década de 90. A molecada aí sabe quem é, mas muitos não viram ele jogar no Palmeiras. Jogador, excelente lateral esquerdo. Ele veio, se não me engano, na década de 90 para cá do União São João de Araras. E ele teve um problema aí. E ele passou por uma cirurgia de emergência no coração, né? Mas já teve alta, graças a Deus, foi tudo bem. Passou por uma angioplastia. Após exames detectarem, né, uma obstrução coronariana, uma obstrução na veia do coração, né? E graças a Deus ele fez essa cirurgia, deu tudo certo, ele já teve alta. A gente deseja pronta recuperação aí pro Roberto Carlos. Quis fazer essa menção aí porque sinto muitas saudades dele, apesar dele ter ido jogar no Corinthians, né, depois, mas o que ele fez pelo Palmeiras, e ele não manchou a história dele no Palmeiras, diferente de outros jogadores, né? E a gente naquele tempo, na década de 90, os jogadores difícil fazer isso, né? O cara trocar, por exemplo, o Palmeiras pelo Corinthians, Corinthians pelo Palmeiras. Mas acontecia, né? Hoje em dia já é normal. O cara tá aqui, daqui a pouco tem uma proposta melhor, o cara vai e a paixão, o amor pela camisa acaba bem rápido. Certo, Roberto Carlos? Força aí, pronta recuperação. Que Deus abençoe você, que você fique zerado. Certo? Feito isso, falar também do Bahia, né? Parece que desistiu aí não chegou nem a fazer fez a consulta, mas não chegou a fazer uma proposta oficial pelo Everton, né? O goleiro do Palmeiras aí, 38 anos, que foi vinculado aí que ele teria uma proposta do Bahia para ganhar bem mais do que ele ganha no Palmeiras, né? Mas o Bahia descartou aí essa possibilidade, falando que tá procurando um goleiro sim, mas é um goleiro jovem, né? Um goleiro para longo prazo aí, coisa que o Everton não atenderia, né? Um goleiro excelente atenderia aí para 1 ano, 2 anos, né? Mas o Everton é um cara que se cuida muito, né? A gente vê o Fábio lá no Fluminense com 46 anos, se eu não me engano. O Everton aí vai chegar goleiro, né? Vai chegar nessa casa aí tá com 38, 40, 44, dá para ele jogar até mais uns 4 anos aí em alto nível, dá para ele, né? Porque é um cara que se cuida, um cara que não perde noite de sono, que a gente conhece, né?
a vida do jogador aí fora de campo. E ele tem uma conduta exemplar aí, o Everton, né? E a gente acredita que ele fique aí no meio do futebol mais uns 4 anos, né? E o Abel Ferreira retorna, né? Já comandou um primeiro coletivo aí. Abel Ferreira já está no Brasil, já está no Palmeiras e comandou um treino aí. O pessoal tá fazendo os exames médicos, os jogadores, e ele já comandou o primeiro treino na parte da tarde. Antes do jogo contra a Portuguesa no sábado, no Canindé, ele vai fazer aí tem amanhã um treinamento em um período só. Aí na quinta-feira ele faz em 2 períodos. E na sexta um período só antes da concentração para o jogo de sábado, né? O jogo a abertura aí do Campeonato Paulista para o Palmeiras. E que mais? Tem a notícia também aí que o Palmeiras também pode lucrar com essa transação do Endrick do Real Madrid, né, para o Lyon. Pode ganhar uma grana aí. E também a notícia eu estava acompanhando o jogo lá da Copinha ontem. O jogador do Palmeiras, né, o camisa 9, o Heitor, sofreu aí uma luxação. Uma luxação na patela, na região do joelho ali. E infelizmente para ele, para nós também palmeirenses, ele já está praticamente fora aí da Copinha. A gente deseja aí que ele se recupere. E nossa, é um jogador no camisa 9 que, no meu modo de ver, ia se destacar, né? Mas não foi dessa vez, é jovem ainda, tem saúde para poder recuperar bem aí, não vai jogar essa Copinha, mas vai se recuperar e vai ficar aí à disposição do técnico, da base. Depois até mesmo o Abel pode dar uma oportunidade, né? Quem sabe o cara se recupere, né? E também tem a notícia aí que os clubes aí de Portugal estão de olho no Sorriso, hein? Sorriso acabou com o jogo ontem, passou por cima do Monte Roraima. Jogador liso, camisa 7 do Palmeiras. Muito bom jogador. Claro, falta experiência, né? Mas acredita aí com o tempo ele vai se destacando. Pessoal, falando do Palmeiras, né? A gente trouxe algumas informações. Até o final do vídeo eu vou atualizar aqui, já trago outras informações para vocês. Mas eu quero fazer aqui um assunto que está acontecendo aí, até em relação a outro clube, né? O São Paulo. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí com essas questões aí, né, de política do clube, o presidente de São Paulo envolvido aí, impossíveis, foram feitos saques, alguma coisa do tipo aí, e parece que a polícia, né, tá investigando. E assim, claro, a rivalidade é dentro de campo, acabou o jogo e tal, a gente tem a resenha, tem a zoeira, mas assim, até uma menção que eu vou fazer também em relação ao Corinthians, né, que hoje o São Paulo e o Corinthians, infelizmente, com essas gestões aí que entram no clube, né, que lesam o clube, né, que faz tanta coisa errada, e a torcida do Corinthians apoia muito o Corinthians, apoia os jogadores. E se a gente vê tudo que está acontecendo no Corinthians hoje, tudo que está acontecendo no São Paulo, o Santos teve alguns momentos também, não foi muito questionado, mas também está nessa situação, né? Claro, o Palmeiras hoje não, né? Que tem uma gestão profissional, né? Não é soberba, entendam bem. Eu só quero fazer uma comparação com os grandes aqui da capital, porque o Palmeiras hoje em dia tem isso, mas o Palmeiras também, nos anos 90, né? Na época alguns presidentes que passaram lá, né? Que não eram pessoas que tinham capacidade de estar no cargo. Alguns presidentes aí que são muito questionáveis, né? Quem sabe lá atrás não aconteceu muita coisa que acontece no Corinthians hoje, que acontece no São Paulo, que pode ter acontecido no Palmeiras. Que aquele tempo, nos anos 90, a gente não tinha muito acesso às informações, né? Tudo era mais sigiloso. Hoje em dia, uma falcatrua que surja no clube, todo mundo vai ficar sabendo, né? Pode demorar o tempo que for, mais uma hora vem à tona. E assim, a torcida, apesar da rivalidade e tal, a gente tira um barato aqui, zoa, tem a zoeira e tal, mas assim, isso acaba com o clube de futebol, né? Essa situação aí, os dirigentes desonestos que mexem no dinheiro do clube, né? É triste a gente ficar vendo uma situação dessa aí,
porque hoje o Palmeiras, nós como palmeirenses, né, a gente agradece muito aí desde do Paulo Nobre, que surgiu aí como presidente, que salvou o Palmeiras, né? Ele disse que quando ele chegou lá no Palmeiras, o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar uma conta de luz, né? E logo em seguida entrou a Parmalat, a Crefisa da Leila, né? Parmalat lá atrás. E até que estão fazendo até uma... Teve um torcedor São Paulino, um criador de conteúdo aí que falou que o Palmeiras não fica entre os 10 maiores do Brasil. A gente vê um cara... não é nem um profissional, né? O rapaz, ele é um influenciador aí, mas ele tá indo por um caminho errado, porque ele quer engajamento, aí ele fica falando esse tipo de besteira. E não é a grande maioria da torcida do São Paulo, mas não tem nem como colocar alguma nomenclatura em relação a esse rapaz, a essa pessoa. Mas falou muita besteira e o que ele quis, ele tá acontecendo, né? Tá criando polêmica, muitas pessoas estão falando desse vídeo dele, que ele fala que o Palmeiras não fica nem entre os 10 maiores, que o Palmeiras, se não fosse a Parmalat, a Crefisa, a Trafic, aí ele fala um monte de Paulo Nobre, o Palmeiras não teria títulos e tal. E é totalmente palavras que ele não sabe nem do que ele tá falando, né? Porque, claro, todo clube tem patrocínios, né? A época da Parmalat, o Palmeiras não foi tão vencedor assim. O Palmeiras contratava muitos jogadores. O Palmeiras tirava jogadores de clubes aí Palmeiras não, né? O Palmeiras com a cogestão da Parmalat, né? A Trafic, a Parmalat foi a pioneira, né? Em questão de gestão de clube, né? De patrocinador, de cogestão do patrocínio que vai lá e você quer qual jogador? Eu vou lá e compro. A Parmalat comprava os jogadores e colocava no Palmeiras, né? A Crefisa é totalmente diferente. Claro, ela fez aportes de alguns jogadores, mas assim, o Palmeiras que pagava. E hoje o Palmeiras, agora com a estrutura que tem, ele é autossuficiente. Não depende de um patrocinador para ganhar títulos, para ser autossuficiente, gerir as suas finanças. O Palmeiras não precisa desse tipo de parceria, né? Claro que precisa de parceiros, porque o mundo corporativo precisa desse tipo de patrocinadores, né? Você vai fazer o canal aqui, eu preciso de um patrocinador, né? Todos nós que criamos conteúdos aqui temos patrocinadores. Eu ainda não, mas vou ter logo mais. E assim, são tipo de patrocínio que não... E até a lei não permite hoje. Bom, enfim, ele falou uma grande besteira, ele não sabe nem o que está falando. Mas aí eu queria deixar aqui um repúdio, né, em relação a esses presidentes que entram nos clubes para destruir, lesarem o clube, roubarem, fazer coisas que não deveriam. E a torcida que paga, né? Tanto a torcida do São Paulo, a do Corinthians. Tenho inscritos aqui que torcem para outros times, né? Apesar da resenha, mas deixar aqui um incentivo aí para eles que mudem nessa... ver quem eles realmente apoiam, para não colocar esse tipo de dirigente, essas pessoas que não têm preparo no cargo de presidente e acabar com o clube, né? O Corinthians também teve outras coisas que apareceram aí, direto tá aparecendo, e se mexer aparecem muitas coisas mais aí, né? Enfim, galera, vamos falar agora do Palmeiras, né? Continuar aqui, finalizar aqui com o Palmeiras. Palmeiras desistiu aí, né? Até onde a gente sabe, do Matheus Pereira. O zagueiro também, que era do Botafogo, Adrielson, também o Palmeiras desistiu porque ele tá indo pro Grêmio, provavelmente pro Grêmio, né? O técnico que ele já trabalhou no Botafogo está lá. E é isso. Ele não vem mais. O Palmeiras também tá esperando alguma notícia aí em relação ao Paulinho, o Fabinho, o Nino. O Gerson praticamente também já foi, que tá indo pro Cruzeiro. E o Palmeiras ainda vai estar no mercado aí. Tem a questão do Casemiro, que também é especulação. Tem o jogador lá do argentino do Inter Miami. Qual que é, filho? É do Orlando City, Orreda. Orlando City, desculpa. Certo? Orreda é o nome dele.
E assim, dizem que é um bom jogador, praticamente um meia esquerda, joga com a perna esquerda ali, um atacante. E vamos esperar aí essas questões aí para ver se o Palmeiras consegue finalizar essas contratações, né? Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não tem muita notícia nova aí, mas agradeço vocês que estão chegando e peço para aquelas pessoas que estão chegando, deixe o like no vídeo, compartilhe com mais palmeirenses e se inscreva no canal, né? Certo? Fico por aqui. Até mais. Avante palestra!